já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Governo do Amazonas antecipa a abertura da execução financeira de 2022. Carreta Vacina Amazonas irá atender moradores do Nova Vitória a partir desta quinta-feira. Com alta de casos pela Omicron, o Amazonas entra na fase vermelha de transmissão da Covid-19. Hoje tem eliminatórias da Copa do Brasil e Equador. Campeonato Amazonense teve início ontem com 4 jogos. Governadores decidem prorrogar congelamento do ICMS dos combustíveis por mais 60 dias. Presidente Jair Bolsonaro libera reajuste de 33% para os professores. Crise na Ucrânia. Estados Unidos envia um documento com respostas às demandas russas por segurança na região. Detento do semiaberto foi executado em frente de casa no Braga Mendes. Assaltante espancado no Jorge Teixeira. Não resiste aos ferimentos e morre. Motoboy é executado quando saía de campo de futebol no bairro Alvorada. O Jornal da Manhã, 73 anos no ar, está começando agora. 5 horas e 47 minutos em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunidade de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Vitória FM em Rio Preto da Eva. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anori. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Argenim, Distrito de Borba. E maripafm.com em São Sebastião do Atumã. 5 horas e 48 minutos em Manaus. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo está prevendo 15 milímetros de precipitação pluviométrica para hoje. A probabilidade é de 90%. 24 graus a temperatura agora, com umidade relativa do ar em 97%. A temperatura máxima de hoje deve alcançar os 30 graus Celsius. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro. Dia de Santa Ângela de Mérice. Também é o dia do orador e o Dia Internacional da Recordação do Holocausto. Faltam 338 dias para terminar 2022. Esta é a edição de número 26.549 do Jornal da Manhã. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. As águas do Rio Negro baixaram mais 5 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está agora em 24 metros e 24 centímetros. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Nascia em 1906 o compositor e arranjador Radamés Natali. Acontecia em 1926 a primeira transmissão de televisão na Grã-Bretanha. Os Rolling Stones faziam sua primeira apresentação no Brasil em 1995. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local.
Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Alex. Bom dia, Eduardo. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardim e bom dia a você, ouvinte. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo SETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, que administra o Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINAEM, divulga 49 vagas de emprego para esta quinta-feira. E os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o portal do trabalhador em www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer. Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da SETEMP, no Instagram, no @_SETEMP e no Facebook, no setemp.am. As vagas são para consultor de vendas, estagiário de recursos humanos, auxiliar administrativo, consultor de vendas, motorista, mecânico de motocicleta, técnico de refrigeração, auxiliar de serviços gerais, vendedor, pizzaiolo, analista de contratos, instrumentista industrial, torneiro mecânico, coordenador comercial, marceneiro, supervisor de vendas, analista de TI para pessoa com deficiência, além de vendedor externo e assistente operacional. As forças de segurança do estado já iniciaram as ações da Operação Catraca Mais Segura na capital, que está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O objetivo da ação é ampliar os trabalhos da Operação Catraca, que já é realizada pela Polícia Militar, e garantir a segurança da população usuária do transporte coletivo na capital. Até o dia 24 de janeiro deste ano, a polícia registrou 293 roubos em coletivo, de acordo com dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o titular da pasta de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur, a SSP determinou que as ações da Operação Catraca, realizadas diariamente pela Polícia Militar em Manaus, sejam intensificadas para combater os roubos em ônibus do transporte coletivo. Por meio do programa Amazonas Mais Seguro, a Secretaria de Segurança determinou que o policiamento ostensivo fosse intensificado em todas as zonas da capital. Policiais militares fazem ações em locais onde há um elevado índice de roubos, com o objetivo de garantir a segurança da população. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, criou um plano de enfrentamento à violência contra os idosos, visando estimular a sociedade a denunciar os casos de violência contra essa classe. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa e conta com atendimentos psicossociais para os 60 grupos de idosos da capital e região metropolitana. O serviço conta com o apoio do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, que terá atendimentos com psicólogos e assistentes sociais, bem como orientação e escuta qualificada, a fim de identificar possíveis violações de direitos. Além disso, o plano contará com cartilha para conscientizar sobre as diversas formas de violência cometida contra os idosos, construindo um princípio de respeito e valorização. A economia de Iranduba volta a ficar aquecida neste fim de semana, com exceção de mais 3 milhões de reais. O montante corresponde aos salários dos servidores municipais. O pagamento começa pela Folha de Educação hoje, seguido pela de Administração amanhã e da Saúde no sábado. As informações são da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, SEMEF. Prefeitura de Parintins reforça medidas para conter avanço da variante Ômicron. O repórter Gilberto Massal tem os detalhes. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Eduardo, para conter o avanço da variante Ômicron da Covid-19 no município, a Prefeitura de Parintins começou a adotar uma série de medidas restritivas no município. As medidas têm validade de 30 dias e estão dispostas num decreto assinado pelo prefeito Gui Garcia. Com base no decreto, fica proibido o funcionamento de estabelecimentos privados com alvará de funcionamento das 0 às 6 horas da manhã, com capacidade máxima de 50%. Dentre os estabelecimentos com restrições estão clubes, boates, conveniências, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares. A venda de comidas e bebidas estão permitidas em sistema de delivery,
a partir das 0 hora, com a devida identificação dos trabalhadores. Drogarias, farmácias e postos de gasolina seguem com permissão de funcionamento 24 horas. O decreto municipal também limita a capacidade de 50% de público a academias, centros de treinamento, salões de beleza, clínicas de estética, parques aquáticos, clubes recreativos e outros estabelecimentos privados que podem ocasionar aglomeração de pessoas. Gilberto Marçal, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Gilberto, pelas informações. São 5 horas e 55 minutos em Manaus em tempo. A redação do Jornal da Manhã recebe a seguinte denúncia via aplicativo humano. O Zé Carlos diz: quero denunciar que aqui no Buracão, no Nova Cidade, continuam colocando os contadores de luz dos postes. Isso não está suspenso? Em tese, está sim, com a palavra, o Ministério Público, com a palavra, as autoridades competentes para resolver esta situação. Porque, pelo que consta, está suspensa a colocação destes contadores de luz nos postes, aqueles contadores que ficam lá no alto, lá no topo dos postes. Pelo que consta, a Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, suspendeu a colocação destes contadores e nós estamos recebendo a denúncia nesse momento de que lá no Buracão, lá no Nova Cidade, a empresa concessionária continua colocando os contadores de luz nos postes. 5h56. Prefeitura de Manaus faz um apelo à população para não depositar lixo nas ruas fora do horário de coleta e não lançar resíduos nos igarapés. Ao longo de um mês, a Semusp retirou das margens dos rios no entorno da cidade mais de 700 toneladas de lixo. O trabalho exigiu um esforço redobrado das equipes de limpeza ao longo dos igarapés que cortam a cidade. O resultado pode ser visto em todas as zonas da capital. Mas em menos de 2 semanas o cenário de limpeza mudou, com garrafas plásticas, móveis e até colchões jogados outra vez nos rios e igarapés, trazendo de volta a sujeira, poluição e o risco de doenças. O titular da Semusp, Sabá Reis, voltou a fazer um apelo à população a ajudar a manter a cidade limpa e bonita. Pedir à população que ela entenda que essa pandemia do lixo, ela não depende da ciência, nem de medicina, nem de médico. Ela depende da educação das pessoas, da conscientização. Mas as pessoas precisam entender que o lixo mal descartado, ele também mata. Ele também leva vidas, como a gente já viu levar de algumas pessoas na cidade de Manaus. Então, a gente, apesar da obrigação, do dever de fazer o nosso trabalho, a nossa parte, se as pessoas ajudarem, se elas se conscientizarem, com certeza o dinheiro que é desperdiçado, que é gasto para que a gente faça a limpeza e manutenção da cidade, ele vai servir para as outras áreas de atuação que a cidade precisa muito mais. Além da questão do lixo, a Semusp mantém suas equipes em alerta, considerando o período de chuvas na região, que atingem com mais vigor as áreas de risco de Manaus. O governo do Amazonas ampliou as metas e compromissos assumidos pelo Estado com a coalizão Under 2, comunidade global de governos comprometidos com ações climáticas alinhadas ao Acordo de Paris. Os novos objetivos constam no decreto número 45.114 de 19 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado da última terça-feira. A coalizão Under 2 é uma aliança climática que reúne mais de 260 estados, regiões e províncias em todo o mundo, que representam cerca de 1,75 milhão de pessoas, melhor dizendo, bilhão de pessoas e 50% da economia global. As metas foram divididas em 4 campos de atuação distintos, com ações a serem executadas sob coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA. São eles: cooperação de planejamento intergovernamental, justiça ambiental, soluções baseadas na natureza e agricultura. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi,
em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Estúdio Natividade em Novo Oirão. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Botão ia mudar.web rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba. Comunitária de Anguera na Foz do Canumã, no distrito de Borba. Agora 6 horas em Manaus. Em 4 minutos, o Jornal da Manhã volta com outras notícias locais. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. O governador Wilson Lima anunciou ontem que serão abertos mais 22 restaurantes prato cheio no Amazonas, sendo 4 em Manaus e 18 no interior. Ele também afirmou que os restaurantes e cozinhas populares existentes na capital serão revitalizados até o fim de fevereiro. Os 2 primeiros restaurantes prato cheio do interior foram inaugurados por Wilson Lima em Maracapuru e Altazes no ano passado. No prato cheio são oferecidas refeições ao preço simbólico de R$1. As cozinhas populares oferecem sopa gratuitamente, além de permitir que os frequentadores levem uma porção para casa. Os espaços fazem parte do Programa de Segurança Alimentar do Governo do Amazonas, que ampliou investimentos voltados ao combate à fome. O governador fez o anúncio da ampliação das unidades durante visita à cozinha popular do Parque São Pedro, onde tomou a sopa servida na unidade. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, antecipou a abertura de execução financeira por meio do Sistema de Administração Financeira Integrada, que entrou em atividade na última segunda-feira. A antecipação da abertura do sistema AF, historicamente iniciada com atraso, como ainda acontece em outros estados brasileiros, permite maior celeridade ao pagamento de fornecedores e funcionamento da máquina pública, assim como evita a interrupção de serviços públicos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugura nesta quinta-feira o ramal da Cachoeira do Castanho, completamente pavimentado. J. Rai tem os detalhes. Um sonho de longos anos de moradores e frequentadores da Cachoeira do Castanho, na zona rural de Iranduba, agora é realidade. O governador Wilson Lima, juntamente com o prefeito Augusto Ferraz e outras autoridades, inaugura hoje às 9h da manhã o ramal de acesso à cachoeira, que é um dos mais famosos pontos turísticos aqui do município, situado na margem do Rio Negro. A vicinal de 7 quilômetros começou a ser pavimentada em agosto do ano passado e recebeu investimentos superiores a R$6 milhões do governo do estado por meio da CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. O ramal da Cachoeira do Castanho também dá acesso a outras povoações que atuam no segmento da agricultura familiar. É o caso da comunidade Novo Catalão, formada por moradores da costa do Catalão, no Rio Solimões, que tiveram que migrar para a terra firme há pouco mais de 5 anos por conta dos constantes deslizamentos de terras. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã. Obrigado, J. pelas informações. Complementando a matéria, a estrada de 6,3 quilômetros de extensão tem início no quilômetro 24 da rodovia estadual M070 e beneficia mais de 4.500 pessoas de comunidades localizadas no entorno da via. O governo do Amazonas anunciou por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus, a CEINFRA, e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento FAAR, o início das obras de revitalização no complexo esportivo do Rouxinol, conhecido como Campo do Curió, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O espaço receberá reforma no campo de futebol, construção do campo de futebol e praça, recuperação de alambrado e pintura geral. Os trabalhos incluem ainda
A recuperação de portões, nivelamento da área de jogo de areia, calçadas, mureta de proteção, limpeza geral e recuperação do pavimento asfáltico nas vias que contornam o complexo esportivo. De acordo com o diretor-presidente da FAAR, Jorge Oliveira, após a revitalização, o espaço irá receber diversos projetos esportivos. O governo do Amazonas, através da CEINFRA, vai construir, vai reformar e vai revitalizar todo esse espaço aqui do Curió, conhecido também como Espaço do Roxinol. E também a FAAR, depois que esse espaço estiver revitalizado, vai colocar os projetos socioesportivos em execução, como uma escolinha de futebol, uma escolinha de futevôlei e algumas ações de esporte e lazer dentro da comunidade. Então, é determinação do governador Wilson Lima que as políticas públicas voltadas para o esporte comunitário sejam executadas de uma forma primordial, né? Então, a Zona Norte de Manaus ganha mais um espaço que vai ser revitalizado. Moradora há mais de 20 anos do bairro Cidade Nova, Charles Erickson, ressalta a importância da revitalização para a comunidade. Olharam por nós, né, por esse carinho, é um lugar que a gente gosta tanto, né, vem final de semana, vem na semana jogar futebol, vem bater uma pelada, é um lugar que a gente tem aqui desde criança, desde a infância, estão vendo, né, que vocês estão fazendo isso por nós, fazendo uma reforma nele, a gente fica bastante feliz e com certeza aqui a comunidade agradece bastante. Segundo o titular da CEINFRA, Carlos Henrique Lima, o processo de revitalização do campo do Curió já começa a partir desta semana. Hoje nós estamos iniciando aqui praticamente as obras do campo do Curió. A partir de amanhã já teremos operários trabalhando aqui no campo do Curió. Nós temos de 2 a 3 meses temos entregue as obras dos campos de futebol. 6h10 em Manaus. As escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto seguem em funcionamento para receber os documentos dos estudantes que reservaram vagas para a rede estadual de ensino. Sem a entrega dos documentos, a vaga fica disponível no sistema, podendo ser reservada por outro candidato. Até esta quarta-feira, mais de 15 mil estudantes de todas as modalidades de ensino ainda precisavam efetuar a matrícula com os comprovantes solicitados. Os dados são referentes a todas as modalidades de ensino e a todos os 62 municípios do Amazonas. Após a reserva de vagas pelo site matriculas.am.gov.br, o aluno ou o responsável precisa ir até a escola onde solicitou a vaga para realizar a matrícula mediante a apresentação dos documentos. Esta é a etapa que cerca de 15 mil estudantes não concluíram. A secretária de Estado de Educação e Desporto, Cuca Chaves, explicou que sem a confirmação, os alunos podem perder a vaga na escola pretendida. O governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, está com o credenciamento aberto para o Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar, o Promove. O prazo para inscrição segue até o dia 24 de fevereiro de 2022. O edital completo pode ser acessado por meio do site da agência pelo www.ads.am.gov.br/acesso-a-informação. O credenciamento pode ser feito na forma presencial por meio digital, pelo e-mail credenciamento.promove@gmail.com. Os interessados que escolherem esta opção receberão a confirmação dos documentos após o envio. A aprovação ou reprovação dos inscritos também serão comunicadas por este e-mail pela Comunicação Interna de Licitação da ADS. O consumo de gás natural do Amazonas alcançou mais uma marca histórica no ano passado. O volume demandado em 2021 alcançou média de 5,2 milhões de metros cúbicos por dia, conforme dados divulgados pela Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, uma alta de 5,5% na comparação com o ano de 2020, que registrou a média de 4,9 milhões de metros cúbicos ao dia. A economicidade é apontada como a principal razão do aumento do consumo do gás natural. O segmento termoelétrico é o maior demandante do gás natural. Mudanças relativas à comprovação de cumprimento das obrigações da Lei de Informática na Amazônia
determinadas pela portaria conjunta Ministério da Economia Suframa, número 254, de 11 de janeiro de 2022, foram alguns dos temas abordados em reunião virtual realizada pela Suframa na manhã desta quarta-feira. O evento foi presidido pelo Superintendente Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Manuel Amaral Filho, e contou com informações e orientações explicadas pelo Coordenador-Geral de Desenvolvimento Regional, Vitor Lopes, e pelo Coordenador-Geral de Gestão Tecnológica, Rafael Gouveia. A versão em braille do edital do concurso público 1 e 2, ou melhor, 1, 2 e 3/2021, da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, estará disponível para os candidatos com deficiência visual a partir desta quinta-feira. A consulta pode ser feita na sede da CEMED, na Avenida Compensa, número 770, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste. O horário para atendimento é de 8 da manhã até as 2 da tarde, de segunda a sexta, a partir de hoje, na sala de reunião 1, no salão principal da Secretaria. 6h14 em Manaus. Com a oferta de 21 vagas para o quadro permanente de técnico administrativo em educação para a capital e 4 municípios do interior, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, lançou ontem edital referente ao provimento de cargo do quadro de pessoal técnico administrativo classificação D, nível médio. O concurso é coordenado pela Comissão Permanente de Concurso da UFAM Compec. As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas do dia 24 de fevereiro até as 17 horas do dia 16 de março, somente via internet, no endereço eletrônico da Compec. O governo do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, FVS, recebeu ontem 96.900 doses de vacina contra a Covid-19. Das doses recebidas, 50.100 são da Pfizer pediátrica, rótulo laranja, destinada à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, e 46.800 são da Pfizer, que atende a população de 12 anos ou mais, com rótulo roxo. Iniciada no Amazonas em 17 de janeiro, a vacinação infantil contra a Covid-19 alcançou até a última terça-feira mais de 2.000 crianças no Amazonas. Os dados foram informados por 11 municípios à Fundação de Vigilância em Saúde. Ao longo de quase 10 dias de vacinação, não há registro comprovado de casos de crianças que tenham sofrido danos à saúde ocasionados pela vacina. A médica infectologista Solange Dourado, que coordena o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, ressaltou que, assim como os imunizantes direcionados aos adultos, a vacina para o público infantil foi testada, aprovada e é segura, além de diminuir as chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Após circularem informações de supostas reações adversas da vacina contra a Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas se manifestou nesta quarta-feira sobre o caso. Em nota, a SES afirma que não há no Amazonas notificação de casos de reação adversa registrado pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais e reafirma que as imagens que circulam nas redes sociais são falsas. A carreta Vacina Amazonas estará em novo endereço a partir desta quinta-feira. Os moradores do bairro Nova Vitória, na Zona Leste, desta vez vão receber os atendimentos na unidade itinerante do governo do Amazonas. A aplicação das doses de imunizantes contra a Covid-19 será no Centro de Educação de Tempo Integral 7, professora Cíntia Régia Gomes do Livramento, na rua Ibisco, no horário das 9 às 15 horas. A unidade móvel de vacinação é uma estratégia do governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, SES, para levar a vacina cada vez mais para perto da população. Além de desafogar outros postos de vacinação, o novo local visa aumentar a cobertura vacinal na zona leste da cidade. A carreta Vacina Amazonas estará em novo endereço, como já destacamos agora há pouco, vai atender no Centro de Educação Integral, professora Cíntia Régia Gomes do Livramento. Só enfatizando que o endereço para você fica na rua Ibisco, e vai atender a partir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 5.839.457 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 2.813.196 de primeira dose,
2.324.490. De segunda dose, 56.715 com dose única, além de 644.966 aplicações de primeira dose de reforço e 90 aplicações de segunda dose de reforço. O Amazonas entrou na fase vermelha, ou seja, risco alto na transmissão do novo coronavírus. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, a taxa atingiu 2,04 nesta quarta, o que significa que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 204 pessoas. Seguindo o planejamento estabelecido no plano de contingência para o enfrentamento da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde tem reorganizado a rede de assistência à saúde para atender a demanda de pacientes de Covid-19, sem desamparar quem busca atendimento para outras patologias. Além da ativação de 56 leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid-19 na última terça-feira, no Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, o Estado mantém leitos de retaguarda no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital de Combate à Covid-19 Newton Lins. Conforme o levantamento feito pela FVS, a média móvel de casos de Covid-19 por dia de diagnóstico no período entre 1º e 25 de janeiro apresentou alta de 582% nos últimos 14 dias e de 74% nos últimos 7 dias aqui no Amazonas. 6h19 em Manaus. A seguir, detento do semiaberto foi executado em frente de casa no Braga Mendes. Assaltante é espancado no Jorge Teixeira, não resiste aos ferimentos e morre. Motoboy é executado quando saía de campo de futebol no Alvorada. Detalhes logo após o intervalo comercial. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia já está investigando, a polícia já chegou, já desvendaram o crime. A neta é a principal suspeita da morte do próprio avô, como nós noticiamos aqui na difusora, do sargento da reserva que foi assassinado. A neta do sargento da reserva da Polícia Militar, o que infelizmente foi assassinado, o Evandro da Silva Ramos, foi presa na noite de ontem por suspeita de planejar a morte do próprio avô. O crime aconteceu no sábado, lá no bairro do Coroado, lá no conjunto Ouro Verde. Evandro foi baleado por criminosos vestidos com armas de frentistas de posto de gasolina. Eles estavam de motocicleta e teriam tentado assaltar a vítima. Ele foi levado para o Hospital João Lúcio, onde infelizmente veio a falecer. A desgraçada, a neta, a bandida, na companhia do namorado, planejaram tudo a fim de roubar um dinheiro que ele tinha, uma pequena quantia que ele tinha guardado em casa, fruto das economias dele. Né? É muito triste ver um homem ser assassinado, ser a mando da própria neta por causa de dinheiro. Tomara que essa desgraçada neta vá parar na cadeia e por lá apodreça até partir dessa para pior, né? E, graças a Deus a polícia chegou aí a rapidamente desvendar o crime. E mais de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar, a polícia civil nas ruas, tirando bandidos de circulação. A polícia já prendeu. Nós já noticiávamos ontem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que um homem foi assassinado e teve, né, o corpo jogado à margem de uma rua lá no bairro da Redenção, e teve também uma faca cravada no peito. Pois bem, um homem de 23 anos foi preso ontem lá na rua Beija-Flor, no bairro da Paz. Ele é suspeito de participar do crime do garçom de Sócrates de Brito Prestes, que teve o corpo encontrado em uma área de mata no dia de ontem. A polícia já conseguiu desvendar o crime. Parabéns aí à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que rapidamente já solucionou o caso.
Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, plantão considerado médio durante a noite e madrugada. 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, foi baleada e deu entrada no pronto socorro, João Lúcio. E mais, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, a polícia trabalhando muito, também levou lá um suspeito que havia levado uma pizza e foi levado também ao pronto-socorro, João Lúcio. Polícia Militar recuperou o carro roubado que era usado em arrastões e assaltos na cidade. A polícia recuperou outros 2 carros nas últimas 24 horas usados em assalto nas áreas das zonas norte e leste da cidade. Suspeitos, um de 18 anos e outro de 24, foram flagrados pelo paredão, ou seja, pelo sistema de câmeras de monitoramento aqui da cidade de Manaus. Um equipamento que foi colocado, instalado pelo governo do Amazonas, que tem dado muito resultado. Carros recuperados, bandidos presos todos os dias com o sistema paredão, que é um sucesso em Manaus. Aí, câmeras de monitoramento da mais alta resolução e também de tecnologia de ponta que estão sendo usados aí pela Polícia Militar, com o governador Wilson Lima, que implantou o sistema paredão em Manaus, e está sendo sucesso. Está aí o resultado. Mais bandidos presos, mais carros recuperados, como nós noticiamos aqui praticamente todo dia, os bons resultados do sistema paredão. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O peão deu entrada com a barriga furada, com uma estocada, com a barriga perfurada na ponta de uma faca. Tudo aconteceu, Eduardo Silva e ouvintes da Difusora, na área do bairro Jesus Me Deu. Os 2 estavam brigando. Primeiro começaram a beber, né? Os 2 começaram a beber a noite de ontem, dividiram uma garrafa de camelinho, depois compraram outra. Quando já estavam na 3ª garrafa, a briga começou, o pau comeu. Daí, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã já tinha uma faca escondida ali numa área de mata. Ele foi lá, pegou a faca e enfiou no seu colega de copo, que deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Sangrando muito, ainda, né, lúcido, ele gritava: ai, eu não quero morrer a moda, eu não quero. Daí ele foi rapidamente atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os anjos da vida do Platão Araújo salvaram a vida desse homem. Ele passou por cirurgia e já temos informação de que não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Ele foi muito bem atendido no Platão Araújo. Aliás, todos que procuram o Platão Araújo são muito bem atendidos. Mas e agora? As notícias do Instituto Médico Legal em destaque nesse momento. Um assaltante foi espancado, levou-lhe uma pisa lá no bairro Jorge Teixeira. Ele estava fazendo arrastão, ele chegava com todo mundo com muita violência, armado, ele já chegava com aquele linguajar de galeroso. Aí, perdeu, passa aí, passa tudo, passou, perdeu, se não der tudo vai morrer. Aí o pessoal pegou, reagiu, os populares reagiram e deram-lhe uma pisa. Eram murros, chutes, socos, pontapés, pauladas, rabo de arraia, pedrada. Toma, bandido desgraçado. Ele apanhou e apanhou muito, levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele chegou no Bico do Urubu, ele chegou mais pra lá do que pra cá. Já estava mais pra colar do que para cá, já estava partindo dessa para pior. Ainda assim ele foi atendido. Entretanto, o assaltante, bandido violento que estava praticando roubo, crime na área da Zona Leste, lá no bairro Jorge Teixeira, não resistiu
aos ferimentos. E morreu. Hamilton, solta, abre o poleiro do Pássaro da Morte. O Pássaro da Morte canta feliz quando parte o bandido dessa para pior. Execução no bairro Braga Mendes. Um detento do sistema semiaberto. Ele não era boa bisca. Ele estava usando o Wi-Fi do capeta, a tornozeleira eletrônica no mocotó. Janela fina. E o mocotozão lá com o Wi-Fi do capeta, né? A tornozeleira eletrônica piscando. Daí, quando ele estava saindo de casa, ele foi saindo de casa, já todo se remexendo, sandália e tal, aquele jeito de galeroso. Daí, quando ele saía de casa, já estavam esperando por ele. Meteram-lhe a bala e a vítima não resistiu aos ferimentos. E morreu, ele morreu na bala, morreu no tiro, morreu com bombons da morte espalhados pelo corpo. Ouvindo a nossa programação, já está se aprontando, já está se arrumando o jornalista e radialista Delson Reis. Obrigado, Delson Reis, pela audiência, ele que está muito animado, eufórico com o Botafogo, ouvindo o Jornal da Manhã. Um motoboy foi executado ao sair de um campo de futebol no bairro do Alvorada. Ele tinha acabado de bater uma pelada, estava todo suado, sabe daquele tipo de jogador que estava saindo lá com aquela meia vermelha, o short verde, a camisa azul, estava lá, é um jogador mal trajado, mas ele vinha saindo do campo de futebol. Daí Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, ocupantes de um gol branco eram pistoleiros que dispararam 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Partiu dessa para pior, morreu também com alguns bombons da morte espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o Pássaro da Morte sobrevoou a cidade. Para não dizer que não falei de coisa boa, hoje é aniversário do Zé do Quixito, lá do Puraquequara, aí da Torquato Tapajós. Alô Zé do Quixito, aquele abraço, completando 60 anos de idade. Obrigado aí pela audiência. Ele fez contato agora há pouco conosco, dizendo que está fazendo 60 anos de idade e tem 4 namoradas. Parabéns aí ao Zé do Quixito, completando 60 anos e com 4 namoradas, fazendo inveja aí para muita gente. É contigo, Eduardo Silva. 6h34 em Manaus. A seguir, hoje tem eliminatórias da Copa do Mundo com jogo entre Brasil e Equador. O Campeonato Amazonense teve início ontem com 4 jogos. Detalhes daqui a pouquinho. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h39 em Manaus. Esportes.
Placar do jogo de ontem, começando pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro 3, URT 0. Vila Nova 1, Atlético Mineiro 1. Tombense 1, Pouso Alegre 1. Uberlândia perdeu para o Atlético por 1-0. Democrata 1, Patrocinense também 1. Pelo Campeonato Paranaense, o Cascavel venceu o União por 2-1. Paraná Clube 2, Azuris 1. Maringá empatou com o Atlético Paranaense 0-0. Londrina 1, São Joséense 0. Campeonato Gaúcho, Internacional venceu Juventude por 2-1. União Frederiquense 1, Novo Hamburgo também 1. Caxias 2, aliás, Grêmio 2, Caxias 1. Aimoré 0, Brasil de Pelotas também 0. Pelo Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu Água Santa por 1-0. Inter de Limeira 0, Santos também 0. Ituano 2, Novo Horizontino 0. Palmeiras 3, Ponte Preta 0. Campeonato Carioca, empate Audax com Nova Iguaçu 0-0. Volta Redonda 2, Vasco 4. Flamengo 2, Portuguesa 1. No Campeonato Amazonense, Manaus 1, Fast Clube 0. Operário 1, São Raimundo 0. Amazonas 1, Manauara também 1. Princesa 1, Iranduba 0. Principais jogos desta quinta-feira, começando pelo Campeonato Carioca, às 20h30, hoje tem Fluminense e Bangu. Às 20 horas tem o Mirassol contra o Bragantino. No Campeonato Paulista. No Campeonato Amazonense, às 15h30, hoje tem Nacional e JC. Hoje também tem jogos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Catar. 18 horas, Brasil e Equador. Mais tarde, às 20 horas, tem Paraguai e Uruguai. 21h15, Chile contra Argentina. 6 horas e 41 minutos em Manaus. A seguir, governadores decidem prorrogar congelamento do ICMS dos combustíveis por mais 60 dias. Presidente Jair Bolsonaro libera reajuste de 33% para os professores. Crise na Ucrânia. Estados Unidos enviam documento com respostas às demandas russas por segurança na região. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas e 47 minutos em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em alta de 0,14%, cotado a R$5,4420 nesta quarta-feira, após o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidir manter as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25%, mas sinalizar que deve aumentá-las em breve. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta, com os investidores analisando a sinalização do Federal Reserve dos Estados Unidos de que os juros devem subir em março. O Ibovespa avançou 1,07% a 111.388 pontos. Mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram na tarde desta quarta-feira em Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, dos 211 deportados, 90 são menores de idade. São pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos e foram detidas pelas autoridades daquele país. A Polícia Federal vai investigar como os menores de idade saíram do Brasil e em que condições foram levados até a América do Norte. O governo da Argentina publicou ontem novas regras para a entrada de brasileiros no país. A partir de sábado, os brasileiros que estiverem com esquema de vacinação completo contra a Covid-19 não precisarão mais apresentar teste PCR para ingressarem no país e também não precisarão passar por quarentena. Os Estados Unidos entregaram respostas por escrito nesta quarta-feira às amplas exigências de segurança russas, um passo fundamental em um processo diplomático frágil, no momento em que a Rússia realiza novos exercícios militares em terra e mar perto da Ucrânia. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken disse que o documento entregue pessoalmente pelo embaixador dos Estados Unidos em Moscou, John Sullivan, abordou as preocupações da Rússia e levantou as dos Estados Unidos e seus aliados. E a imprensa russa está difundindo a informação de que o Ocidente é que pretende invadir a Ucrânia e que o exército russo está de prontidão para proteger os ucranianos da OTAN e dos Estados Unidos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, decidiu cancelar o retorno presencial das sessões da corte que ocorreria na próxima semana. A informação foi apurada junto ao gabinete da presidência do tribunal. O motivo é o aumento dos casos de Covid-19 causado pela variante Ômicron. O Brasil registrou nesta quarta-feira um novo recorde de casos de coronavírus em 24 horas, com 224.567 novos registros, elevando o total de infecções confirmadas no país para 24.500.000
535.884, informou o Ministério da Saúde. O recorde anterior havia sido registrado no último dia 19, com 204.854 casos. Também nesta quarta-feira foram contabilizadas 570 novas mortes por Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 624.413, disse o Ministério. O presidente Jair Bolsonaro determinou ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que conceda o reajuste máximo para o piso salarial de professores, conforme estabelece a lei do piso do magistério, a lei número 11.739/2008. Isso levará o valor mínimo dos vencimentos de R$ 2.886 para R$ 3.845, em uma alta de 33,23%. Agora 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Além de amortecedor, agora eu sou um para-raio do posto Ipiranga, diz Ciro Nogueira sobre Paulo Guedes. Destaque da Folha de São Paulo. Brasil registra mais 219 mil casos de Covid, novo recorde na pandemia. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Rosa dá 5 dias para a saúde explicar nota contra a vacina e a favor da cloroquina. Valor econômico. Anvisa analisa na sexta-feira liberação de autoteste, tendência é de aprovação. Em BH, destaque do Estado de Minas. Comércio ignora Calil, lojas de BH ficarão 3 dias fechadas no carnaval. No Recife, destaque do Jornal do Comércio. Após falhas na marcação de exames de Covid, Recife altera sistema, evita instabilidade e cria novo centro de testagem. Em Fortaleza, principal matéria de capa do Diário do Nordeste. Governadores prorrogam alíquota fixa do ICMS sobre os combustíveis até março. Porto Alegre, 0h. Polícia Civil vai investigar o uso de carros de som com mensagens anti-vacina em Novo Hamburgo. Vamos agora às manchetes das edições impressas locais, começando pelo jornal A Crítica. Falta de orçamento aponta Sindifisco Amazonas em greve. RFB pode parar de vez em junho. Principal matéria de campo do jornal Amazonas em Tempo. Covid-19, Amazonas entra na fase vermelha de transmissão. O que diz o Diário do Amazonas? A Amazonas retorna para a fase vermelha de contágio. O Jornal da Manhã, que é transmitido por 28 emissoras de rádio e 19 serviços de som, está chegando ao fim. Participaram desta edição reportagens de Gilberto Massal, J. Rai e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Alex Pereira e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.